Olá, aqui estamos para falar de astrologia com Jinshin Jyutsu. Se você vem seguindo aqui o canal, já sabe que toda quinta-feira a gente fala de algum signo astrológico e a sua relação com essa filosofia milenar, sabedoria de toque das mãos, que é o Jinshin Jyutsu. São 12 fluxos de órgão que o Jinshin Jyutsu tem, além de tantos outros fluxos que você vai conhecendo aos pouquinhos, que eu sempre vou te mostrando às terças-feiras no tema da semana. Mas aqui, esses 12 fluxos de órgão têm uma relação direta com os 12 signos. E hoje, para falar do signo de Aquário. Esse é o penúltimo signo para essa maratona que a gente está explicando um pouquinho da personalidade de quem nasceu com esse signo. Aquário é um signo do elemento ar. Eu já venho dizendo para vocês que cada elemento da natureza corresponde a 3 signos astrológicos. E o elemento ar, a gente já viu Gêmeos, a gente já viu Libra e agora estamos vendo o terceiro, que é Aquário. O elemento ar é um elemento que fala da mente, ele é volátil, é a troca no espaço. Isso acontece dentro da nossa cabeça, com os pensamentos, com a cognição, mas também com a troca com o outro através da fala, através do conhecimento trocado, através dos relacionamentos, da boa conexão com o mundo exterior ao nosso redor. Cada um dos signos do ar vai pegar uma parte desse elemento para ser trabalhada. E no caso de Aquário, ele usa o elemento ar como uma capacidade muito mental e visionária. Garanto que você já ouviu por aí que Aquário é o signo do futuro. É mais ou menos isso. Aquarianos, com essa capacidade de vislumbrar as coisas, de enxergar a vida de uma maneira muito peculiar, eles realmente são capazes de observar alternativas, possibilidades. Isso é uma palavra-chave para o aquariano. Ele busca sempre aquele novo que pode se adaptar, adequar e facilitar a vida mais. Aquarianos, sim, eles têm essa necessidade de buscar novas ferramentas, novos conhecimentos, nova tecnologia. Aquarianos amam a tecnologia e vamos lembrar que tecnologia vem da raiz técnica, algo que aquarianos também adoram. Se eles não são ligados em aparelhos eletrônicos, tecnologias novas que vêm aí como ferramentas de facilitação da vida, técnica é uma coisa que eles também se encantam. Que tipo de técnica? Todo tipo de técnica são bem-vindos para os aquarianos. Pode ser para aprender a dirigir, que tem que olhar pelo espelhinho, que tem que mudar a marcha, os pés mexerem ali embaixo. Pode ser mexer com o carteado e aprender a técnica ali da manipulação. Pode ser o interesse em conhecer a técnica de jogos ou até mesmo de esportes. Eles realmente têm uma facilidade de observar, enxergar amplo tudo aquilo que facilita, areja, encontra novas possibilidades. Eu costumo dizer que aquarianos são os arquitetos do zodíaco. O que um arquiteto faz quando ele vai buscar uma reforma, desenvolver um projeto de reforma na sua casa? Entra no ambiente e logo já tem ideias novas de uma parede que pode cair, que pode abrir aquela janela para arejar mais, que de repente pode juntar um cômodo com o outro e fechar uma parede num outro ponto que facilita a circulação. Enfim, ele
vislumbra algo novo, muito mais prático, muito mais arejado e amplo, facilitador para a vida daqueles moradores. Aquarianos são iguaizinhos a isso em qualquer situação. Com essa capacidade de bolar e enxergar as possibilidades mais adequadas de cada situação, aquarianos têm uma conexão com o coletivo, com o planeta, com as possibilidades novas da sociedade como um todo enormes. Eles sentem uma ligação com a coletividade e os caminhos possíveis novos que essa coletividade pode tomar. Qualquer novidade que a própria coletividade apresenta para ele, um tipo de música novo, uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, até mesmo ter que se adequar ao novo normal. Para aquarianos é muito fácil se encaixar nessa nova proposta e logo se adaptar às técnicas, às necessidades desses caminhos diferentes. Mas, como sempre, os dois lados da moeda aparecem. E o aquariano, com esta mente desperta para a criatividade e vislumbre do que pode vir a ser, não se conecta muito com aquilo que já é. Aquarianos costumam ser distraídos, não lembram de quase nada do que eles precisavam de mais palpável, de mais imediato e prático para aquele momento presente da vida. Todo aquariano precisa lembrar de acalmar um pouco o facho, essa curiosidade e vislumbre tão futurista tira ele um pouco do eixo e do momento presente. Isso pode dar ansiedade, às vezes nervosismo e irritação com essas minuciosidades que ele tem que lidar aqui e perder o foco nessas maravilhas que ele sabe que podem acontecer. Fisicamente, para um aquariano, esse lado do nervosismo e ansiedade também estão presentes. Pelo Jinshin Jyutsu, o fluxo que mais combina com o signo de aquário é o fluxo da vesícula. A vesícula, tão ligada ali com o fígado, tem muito a ver com essa irritação, esse nervosismo. A vesícula, na verdade, no corpo físico, ela é como uma bolsinha que armazena a bilis que é produzida no fígado. Ela tem que ficar ali esperando um momento adequado para devolver ao fígado a bilis que já foi produzida de antemão na hora da necessidade de uma digestão mais pesada. Para aquarianos, essa ansiedade, esse super conhecimento, tudo isso é uma ansiedade e muitas vezes pode mexer para o aquariano, mas também qualquer outra pessoa que esteja numa ansiedade, num atropelamento de ideias, pode se beneficiar com esse fluxo da vesícula. Também aquelas pessoas ou aquarianos que estão desmotivados precisam fazer esse fluxo para redespertar novamente esta curiosa visão de um mundo novo. Vamos então aprender aqui na primeira dica de hoje os 3 primeiros passos do fluxo da vesícula. Passa comigo! A mão esquerda ficará no pescoço, no centro do pescoço, os dedos tocando bem próximo à coluna. E a mão direita irá em cima da sobrancelha, na testa direita. Relaxa, apoia os cotovelos, sempre a posição mais confortável para sentir que a energia flui pelos braços para os pontos. Fique 1 minuto ou 2 se possível. Então, a mão direita agora irá na base da sua coluna, próximo ao cóccix, bem nos primeiros ossinhos da coluna. Mais uns 2 minutos.
E por fim, a mão direita tocará o tornozelo direito no lado externo do tornozelo. Você pode cruzar a perna como estou fazendo, ou a maneira que for mais confortável, vindo por cima. Relaxe. E para o outro lado, inverta todas as posições das mãos. Esse fluxo é muito gostoso, também ajuda muito para a pele, quando a gente tem uma pele sensível, de batida na pele ou pele seca, também vai ajudar. Espero que você esteja gostando e agradeço muito que você vá aqui embaixo na mãozinha e dê um like. Isso me ajuda muito para que esse canal tenha mais visibilidade. E também, se você gosta de aprender essas manipulações que o Jinshin Jyutsu pode te ajudar, inscreva-se no canal. E vamos então à segunda dica para ajudar a energia aquariana. Com esse pensamento tão ativo, com a mente sempre adiante, buscando alternativas, querendo transformar tudo que é possível, um ponto que pode ajudar bastante é a gente tocar essa área da metade do corpo. Eu já dei um vídeo aqui no Filosofando com o Jinshin Jyutsu que eu explico que nós temos 3 linhas horizontais no corpo e cada uma delas está ligado com uma dimensão da nossa expressão. Mas aqui eu só reforço que a linha da cintura é aquela linha que trabalha mais com o nosso pensamento, com a elaboração, com o excesso de pensamento, com a mente ocupada que não para de infernizar. Enfim, é a nossa digestão mental e física na linha da cintura. Esse ponto que nós vamos tocar é a trava 14. Ela fica justamente nessa linha da cintura e vai ajudar muito para que a mente e a criatividade encontrem um equilíbrio maior. Vamos lá? Apenas tocaremos no finzinho das costelas de cada lado da barriga, cruzando os braços nesse pontinho na esquininha da costela. Relaxe. Fique pelo maior tempo que puder. Espero que você esteja tão relaxado como eu estou. Qualquer dúvida ou alguma questão que você queira conversar comigo, coloque aqui nos comentários. Eu adoro responder todas as dicas, perguntas ou comentários que você faz. Conhece algum aquariano? Poxa, vamos falar deles aqui. E eu então aguardo vocês na próxima terça-feira com mais um tema da semana. E na próxima quinta-feira falaremos do último signo, que é Peixes. Mas não acaba tudo por aí não. Logo depois nós começaremos a falar sobre ascendentes. O que cada ascendente representa na sua vida e como você pode aproveitar melhor esse seu ascendente. E obrigada sempre por participar.